Todo mundo odeia o Hit. As pessoas me perguntam, qual o porquê desse título? Hoje você vai descobrir, de modo nu e cru, o porquê dessa história. E ela começa em 1985, quando a minha família resolve se mudar do bairro da Casa Verde, em São Paulo, para um condomínio fechado numa área nobre chamado Moradas da Cantareira. Foi o meu primeiro contato com o bullying. E eu só tinha 6 anos de idade. Pois é, eu vou contar essa história para vocês. Assim que eu me mudei para lá, eu descobri que o preconceito social era uma coisa muito forte. Meu vô sempre gostava de dizer que eu me parecia com Maradona. Então eu queria agradar o meu vô. Meu vô era um cara incrível. Então eu era baixinho, gordinho, feinho, igual Maradona. Comecei a deixar o cabelo igual, pus um brinquinho falso aqui na orelha e comecei a querer jogar bola no prédio. Imitava até a caminhada do Maradona para bater falta. Mas quando eu cheguei lá, eu era proibido de jogar. Eles só me deixavam jogar mediante a esculhambação, ou seja, eu entrava e eles me machucavam, me chutavam, enfim. E foi então que eu comecei a ter convívio com o primeiro tipo de bullying. O social, sim, mas principalmente porque eu era gordinho. Então eu era gordo, eu não tinha nome. Era só gordo. E assim foi, durante muito tempo. Eles me sacaneavam, pegavam, batizavam um doce, alguma coisa para eu comer, para me oferecer, colocavam no shorts e me davam. Eu não via, eu era muito inocente. E para ajudar, a única pessoa que eu tinha para me defender na época era o meu irmão mais velho. Acredite, o meu irmão mais velho, para se socializar com os caras, resolveu tirar sarro de mim junto com eles. Pois é, vida que segue. Eu fui perseguido durante 2 anos. De 1985 a 1986. Finalmente, em janeiro de 87, minha mãe resolve se mudar daquele condomínio. Lembro até hoje do coro deles gritando na saída dos móveis do meu apartamento para entrar no caminhão de mudança. O gordo vai mudar, o edifício vai melhorar. E foi assim que eu tive minha primeira experiência com o bullying. Por uma brilhante ideia do meu padrasto, nós nos mudamos para São José dos Campos em janeiro de 1987. Fomos morar na reserva do Bosque dos Eucaliptos, um bairro extremamente tranquilo. O primeiro susto que eu tomei foi quando eu conheci o meu primeiro amigo em São José, o Odirley. Ele virou para mim, olhou com uma cara estranha, com uma bola chamada Dentão de Leite e falou: "Vamos jogar bola comigo?" Eu pensei comigo, esse moleque tá louco, ele quer jogar bola comigo. Os caras não deixavam eu chutar bola no outro prédio. Pois é, fomos jogar bola. E aí depois ele me apresentou para um grupo de 5 irmãozinhos japoneses. E aí eu comecei a deslanchar. Aprendi a jogar com aqueles caras e fui cada vez me desempenhando melhor. No ano seguinte, 88, fui estudar num colégio chamado Joaquim Andrade Meireles, onde eu me tornei o melhor aluno da escola. As minhas notas eram A. E eu fui artilheiro do campeonato interclasses, jogando pela 4ª série, hoje 5º ano do ensino fundamental atual. Tudo ia perfeito na minha vida. Minha mãe às vezes me dava umas surras, às vezes de chinelo, às vezes de cinto, ou às vezes de tamanco, isso doía muito. Até que em 1989 aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre. Faltavam apenas 15 dias para eu fazer o teste para jogar no Palmeiras. Imagina, eu, São Paulino, ia jogar no Palmeiras. Mas Palmeiras era o time do meu tio Zé, e o meu tio Zé era muito palmeirense. Se eu jogasse no time dele, eu ia deixar ele muito feliz. Mas aconteceu uma fatalidade. Aliás, palmeirense, aqui entre nós, não conta pra ninguém, eu sou de 78. O Palmeiras foi campeão da Libertadores de 99, exatamente quando eu deveria ter 20 para 21 anos. Pensem, se eu tivesse ido pro Palmeiras, hoje vocês teriam um Mundial. Mas voltando na história, quando eu estava na escola, estava voltando para a sala de aula, eu descobri que eu tinha um problema de calcificação óssea. Naquela época eu jogava bola com uns caras grandes. Eu jogava bola com os caras de 14, 15, 16 anos. E eu tinha 10 para 11. Voltando para a sala de aula, simplesmente a cabeça do meu osso femoral, do fêmur, ela se descolou da bacia. Eu caí no chão. E quando eu levantei não conseguia mais andar. Foi o princípio do meu fim. Eu fui parar no hospital. Foi feita uma cirurgia, colocaram 2 pinos para que a cabeça do fêmur se reconectasse com a bacia. 2 dias depois esses pinos cederam, foram recolocados novamente
e fincaram mais ainda para que pudesse efetuar essa recolocação. De nada adiantou. De 1989 até 1990, eu passei por um período muito complexo. Eu fiquei 1 ano sem andar. Foram 2 meses deitado em cima de uma cama, foram 4 meses de cadeira de rodas, mais 4 meses de muletas e mais 2 meses de bengala, até que eu pudesse voltar a andar. Para agravar ainda mais a situação, naquela época, minha mãe e meu padrasto se separaram. Obviamente, aquelas pancadas que antigamente eram só em chinelo, cinto e tamanco, passaram a ganhar requintes de crueldade, como mangueira, como cabo de vassoura, e até mesmo um hábito muito feio que minha mãe tinha de quebrar um prato de comida na cabeça da gente quando a gente não gostava de comer um determinado ingrediente da comida dela. Eis que eu volto a andar, vou para a escola, de bengala. Hoje você usar uma bengala parece até bacana, tem o seriado House, onde o Hugh Laurie balança aquela sua bela e bacana bengala e todo mundo acha chique, coach, mas na época o apelido mais bacana que eu arrumei foi de aleijado. Isso, como eu disse, o mais bacana. Para completar o período de desgraça, minha mãe se mudou do bairro onde a gente morava para um bairro chamado Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos. Lá, eu tive contato com a pior vizinhança que eu podia imaginar. Eu era muito maltratado. Eu recebia os apelidos mais ridículos. Porque a galera da rua que eu morava sabia do problema e compreendia, me respeitava. Lá, ninguém sabia. Para ajudar, eu também mudei de escola. O que isso acarretou em uma segunda mudança. A galera da minha escola já sabia do problema e me respeitava. A da nova escola, não. Adivinha, eu passei a ser o saco de pancada preferido da rua nova e da escola nova. Eles pegavam o meu chinelo, o meu boné ou qualquer coisa, qualquer pertence meu e jogavam no terreno baldio porque sabiam que eu não podia pular o muro para poder buscar. Na escola, as meninas corriam, apostavam corrida e ao invés de quem chegasse por último ficasse com o padre, quem chegasse por último era a mulher do aleijado aqui. Eu sofri o diabo naquela época. Já consciente do problema que eu tinha e conformado de certo modo, resolvi começar a trabalhar a minha aptidão com a música. E foi então que eu descobri o New Kids on the Block. Eu achava o máximo. Diziam que eu parecia com um vocalista, se chamava Jordan Knight. Pois é lógico que eu não me parecia, ele era muito mais bonito do que eu. Mas eu acreditava que eu era. Então eu usava o mesmo corte de cabelo, os brincos na orelha, eu usava aquele macacão bacana. Só que de resto, a minha mãe tinha uma loja de roupas. E casa de ferreiro, espeto de pau. As únicas peças de roupa que sobravam para mim eram aquelas peças que encalhavam. Eram camisetas rosa púrpura, eram calças verde limão, eram bermudas laranja com lycra. Enfim, eu parecia um menino brega gay. A galera daquela rua que me odiava começou a se sentir ainda mais no direito de me sacanear. Então já não bastasse a sacanagem que era feita por causa do problema da minha perna, começaram a tratar todos os amigos da datilografia, da escola ou de qualquer outro lugar que eu conhecesse como meus namorados. Obviamente, eu já fiquei com um rótulo de gay fixo naquela rua. Até que um belo de um dia, a minha mãe decidiu se mudar de casa. Aí você está pensando, ele mudou de casa, nova vizinhança, novos amigos, quem sabe a coisa não muda, né? Pois é, o meu primeiro vizinho tinha certeza de que eu era gay, absoluta, ao ponto dele colocar o meu apelido de Boiola. Aliás, eu não tinha outro nome, eu era Boiola. Então depois de sofrer o bullying por ser gordo e depois de sofrer o bullying por ter o problema na minha perna, eu passei a sofrer o bullying porque eu parecia gay. Assim, eu não tenho nada gay. Aliás, podemos falar sobre isso em outra situação. Além das roupas que eu usava, outras coisas também não ajudavam muito. Eu gostava de fazer imitação de vozes de cantores e também de cantoras, porque eu tinha a voz tanto para agudo quanto para grave. Eu gostava muito de novelas, eu escrevia cartas românticas, enfim, eu era um cara que tinha toda a pinta que não era para dar, eu dava. Obviamente, eu tive muitos problemas por causa disso e ninguém acreditava em mim lá na rua. Até que... Foi então que eu tive a ideia perfeita. Eu decidi roubar, por 3 dias apenas, a fita cassete da minha professora de artes, que iria colocar na gincana a minha classe para dançar a música The Right Stuff do New Kids on the Block. O que aconteceu?
substituí por uma fita de playback. Após o ensaio, a professora descobriu que não havia música e precisava de alguém que cantasse a música, porque a coreografia já estava ensaiada. Foi então que eu me apresentei voluntariamente e decidi cantar. Desse momento em diante, nunca mais qualquer desrespeito me derrubou dentro da escola, porque eu mostrei o que eu sabia fazer. Quando volto para a rua de casa, aí eu me imponho, porque ali eu já tenho personalidade musical. Eu tinha cantado para toda a escola e todo mundo passou a me respeitar lá. O pessoal da rua tinha que me respeitar também. Foi aí que eu decidi me impor, decidi mudar as coisas. Mas não era tão fácil assim, porque lá em casa o bicho ainda pegava feio. Como eu já tinha uma certa idade, em 1992, minha mãe já fazia uso de outros artifícios um pouco mais machucadores, como panelas, como canos de sustentação de piscina e, claro, graças à ideia brilhante do meu tio de me dar um taco de beisebol, não sei se já podem imaginar, eu apanhava que nem um condenado. Acontece que eu não conseguia sair daquela vida. Eu já não era mais gordo, mas eu ainda tinha um problema na minha perna e ainda metade das pessoas achavam que eu era gay. O que eu ia fazer para mudar aquilo? Foi então que eu descobri a única ferramenta capaz de modificar a vida de alguém. Mas antes disso, eu ainda tive as ideias de jirico que você pode imaginar. Primeiro, eu pensei, vou fazer artes marciais. Pelo menos eu não vou mais tomar porrada de ninguém, nem da minha mãe, nem do meu irmão e nem de qualquer pessoa que acha que possa me bater. Mas eu quebrei a perna esquerda. Para isso, ela não serviria para ser de apoio. E também ela não serviria para ser de chute. Ou seja, artes marciais não ia rolar. Então eu pensei, quer saber? Eu vou largar a mão de tudo. Já que eu não presto mesmo, vou virar um vida louca, vou virar um muito louco, vou começar a mexer com porcaria. Mas eu não podia fumar, porque eu tenho rinite crônica. Automaticamente, nem inalar absolutamente nada. Podia beber? Não, eu tenho refluxo esofágico, eu não consigo beber. Então, para ser vida louca e para ser lutador, eu também não prestava. Por último, eu pensei, eu vou ser el nuevo Pablo Escobar. Ah, imagina, ia ser o bandidão, famosão, rico, cheio da grana. Mas como é que eu ia vender tóxicos? Eu não podia nem beber, não podia nem fumar. Como é que eu ia experimentar o produto que eu ia vender? Pois é, eu não podia ser isso. Pensei, bom, então eu vou virar um ladrão, um gangster. Como é que eu ia correr depois de roubar alguém? Ou então eu ia virar um matador profissional. Eu não posso ver um passarinho morto que eu tenho ânsia de vômito. Enfim, eu não prestava também para ser bandido. Já não prestava para ser vida louca e muito menos para ser lutador. E aos 14 anos de idade eu aprendi uma coisa muito importante, talvez a mais importante da minha vida. Só existe uma forma de você trapacear as desgraças que a vida vem impor a você: humor e ficção. Foi então que eu criei para mim os 5 passos de humor e ficção. Foram as melhores lições que eu me ensinei para que eu pudesse sair daquela situação. E acredite, se eu estou vivo aqui para contar a história, é porque deu certo. Primeiro passo, seja a sua própria piada. Antecipe seus opressores. Ria de si mesmo. Você tem que tirar barato de si próprio. Se mostre inabalável. Você precisa parecer criativo, perder a vergonha. Se você não aprender a rir de você mesmo, as pessoas vão criar as piadas sobre você. Crie você, ninguém se conhece como você. Se você aprende a tirar sarro de si mesmo, você desarma as pessoas. O segundo passo é: ande com os rejeitados. Para de querer andar com os famosinhos, pare de querer ser popular. Você não é cheerleader, você não é quarterback de escola norte-americana. Você é uma pessoa que sofre sérios abalos emocionais. Ande com pessoas como você. É fácil. A partir do momento que você anda com pessoas como você está andando com gente compatível a você, que tem maior probabilidade de ser seu amigo. Você quer arrumar amigo ou você quer ser popular? Imagina, você não só vai ganhar aprendendo com essas pessoas como elas resistem às opressões que elas sofrem, como você também vai poder ser apoio para elas, você vai poder ser útil para alguém, você vai poder ser uma pessoa bacana para alguém. É importantíssimo. Portanto, tente fazer amigos compatíveis com a sua realidade. Dica número 3, você não pode esquecer, esse passo é muito importante: observação e ridicularização. Você precisa descobrir a fraqueza do seu oponente. Você precisa estudá-lo, analisá-lo. Você precisa criar mecanismos para fazer com que ele tema você.
Você precisa aprender que na sua vida você tem que se defender atacando. Não confunda vingança com justiça. Chumbo trocado não dói. Se o cara tá pegando a tua fraqueza para te debilitar, você não tem obrigação nenhuma em dar a palmatória, em dar o outro lado. Você não é Jesus. Você pode acreditar em Jesus, mas você não pode ser Jesus quando alguém está te sacaneando. Ou seja, observe, preste atenção no seu oponente. Dica número 4, mais um passo importante. Aprimore e forge os seus talentos. Você precisa fazer coisas que as pessoas não fazem. Aprenda a tocar um instrumento, seja expert num esporte, seja expert numa matéria. Você precisa se ligar que se você não tiver um trunfo na sua mão, se você não tiver um meio de mostrar que você é superior em alguma coisa, você não vai inibir quem te agride, você não vai inibir quem te oprime. É muito importante. Você precisa entender um pouco de música, de cinema, de esportes. Você precisa manjar das coisas. Se você não fizer isso, ninguém vai defender você dos outros. E última dica, o último passo para que você aprenda a usar o humor e a ficção para se livrar da opressão. Faça o que ninguém faz. Você quer algo que ninguém tem? Faça o que ninguém fez. Se aproxime dos funcionários da escola, seja um bom amigo para os funcionários da escola. Você precisa ter uma retaguarda. Se aproxime do teu professor, procure saber o que ele lê, o que ele ouve, interaja com quem vai acrescentar e principalmente vai te defender em momentos complicados. Você precisa escrever bem, você precisa ler bem, você precisa ter conhecimento de coisas importantes, você precisa saber ser engraçado. Assista vídeos de humor. Hoje você pode fazer isso no YouTube. Os principais humoristas do mundo têm vídeos bacanas para você ver. E principalmente, entenda os seus direitos. Saiba respeitar os seus direitos. Para encerrar, eu quero deixar umas dicas muito importantes para vocês. Primeira dica, rejeite o vitimismo. Não aceite a almofadinha da sociedade. Não seja coitadinho. Outra dica importante para você que você não pode esquecer. Não se leve tão a sério. Não fique pensando que tudo é motivo de suicídio, que tudo é motivo de você romper a sua vida com a sociedade. Não seja tão cruel, não seja tão grotesco com você mesmo. É importante, também não seja tão bonzinho. Para de achar que as pessoas têm conserto para tudo. Não tem. Você tem a obrigação de se socializar, de descobrir se o seu opressor não pode ser seu amigo. Mas se você esgotou essa possibilidade, procure seus direitos. Você não gasta tempo na internet para ficar vendo vídeo, para ficar indo atrás de um monte de informações fúteis. Vá atrás dos seus direitos, saiba aquilo que você precisa fazer. Não adianta você ficar culpando Deus, culpando o professor, culpando seus pais, se você não tem consciência daquilo que é teu direito. Procure os seus direitos. Se você estiver sofrendo assédio moral, algum tipo de abuso, não deixe quieto, não se cale, conte para alguém. Porque quanto mais você cala a sua dor, mais pato você fica de quem te oprime. A partir de agora, você vai contar comigo aqui, sempre que você precisar. Me procure nas minhas mídias sociais. Se você tem um problema, eu vou te ajudar. Todo mundo odeia o Hit, mas você não precisa me odiar. Um abraço. Tchau, tchau.